pouco mais de um ano para as eleições de 2026, a base do governador Romeu Zema sofreu uma espécie de baixa na Assembleia Legislativa. O motivo é a saída do PL do bloco Minas em Frente. A partir de agora, o PL vai atuar, como disseram os seus integrantes, de forma independente, mas ainda dizendo-se apoiadores da gestão Zema. Quem lidera a bancada, Adriana Ferreira? Quem lidera a bancada é o deputado Bruno Engler. E, segundo ele, o partido continua alinhado, né, ao governador Romeu Zema. No entanto, ele reconheceu uma divergência em alguns pontos. A gente tem uma fala do Bruno Engler, vamos acompanhar agora. Olha, a relação com o governo Zema a gente vai buscar construir da melhor maneira possível. Eu acho que o PL e o governo têm mais convergências do que divergências. A gente, como o Coronel Henrique pontuou em plenário, continua na base do governo Zema, mas assim como era no biênio anterior no bloco, tem algumas questões pontuais que alguns parlamentares discordam do governo e isso precisa ser respeitado. Eu mesmo já me vi nessa situação, já votei contra o governo em aumento de imposto, a questão do ICMS, já travei embates com o governo na pauta da segurança pública, liderada pelo deputado Sargento Rodrigues, também muito cara ao deputado Caporeso e outros da nossa bancada. Então a gente vai manter o nosso posicionamento semelhante a como era no bloco. A gente se considera base sim do governo, não tem nenhuma dificuldade com o governo, mas a gente tem liberdade nas nossas discordâncias pontuais de trabalhar contra naquilo que a gente entende que não é benéfico para Minas Gerais. Daqui a pouco eu faço os meus comentários a respeito deste tema. Mas vamos lá. A saída do PL da base do governador Romeu Zema, né, pelo menos formalmente do bloco, provocou uma redistribuição de partidos na Assembleia Legislativa. A ideia é manter de pé o bloco no qual o PL estava, junto com Republicanos e o Avante, que aí deixaram esse grupo liderado pelo PSD, que era o terceiro maior partido da casa. E a gente vai trazer agora para você entender um pouco do que foi essa mudança entre o governo Zema, aliás, entre partidos da base do governador Romeu Zema, e que eu diria que desceram um pouco na escala de governismo. Porque na Assembleia a gente tinha exatamente qual cenário até o ano passado. Bom, tínhamos lá o Bloco Minas em Frente, que é sempre considerado o grande bloco governista desta segunda gestão Romeu Zema. Ele tinha até há 2 dias 31 parlamentares. Então tinha PSD, tinha Novo, tinha PP, União Brasil, Mobiliza, Podemos, Republicanos e Avante. O Avança Minas, que era o segundo bloco, então na escala governista, digamos, ele é o segundo, tinha PL, PRD, PSB, PDT, PSDB, Cidadania, Solidariedade e MDB. E tem o Bloco Democracia e Luta com 20 parlamentares, que é aquele que é oposição ao governador. Tem até alguns integrantes que não são muito oposição assim, mas tem. Neste ano, com este rearranjo feito a partir de agora, o que surge de novo no cenário? Primeiro, a bancada do PL passa a ser independente. O líder dessa bancada, deputado Bruno Engler, está dizendo, não, mas nós continuamos governistas, mas assim, na hora que a gente achar que tem uma proposta aqui para votar contra, a gente vota, porque eu também já tive problemas com o governo, mas a gente continua governista, tá? É mais ou menos isso. Se você não entendeu, é porque é assim mesmo, tá? Daqui a pouquinho as coisas podem mudar, depender do projeto e da pauta que tiver por lá. E aí, no ano de 2025, com essa mudança, o principal bloco, o grande blocão de apoio do governador Romeu Zema, que era o Minas em Frente, agora foi um pouco desidratado. Perdeu 7 dos seus parlamentares. Por quê? Porque também Republicanos e Avante mudaram para o bloco, digamos, secundário de apoio ao governador. E aí ficou lá embaixo a bancada do PL. Não dá para chamar de oposição, mas eu estou convencido de que ela está cada dia um pouco menos base. Ô Francine Ferreira, o PL se descolar do governador Romeu Zema te causa alguma surpresa de alguma maneira? E eu estou lhe perguntando, inclusive, dada as relações nacionalizadas que o bolsonarismo / PL teve com o Partido Novo ao longo do tempo. De gente que já criticou o governador Romeu Zema por dizer que não contribuiu como deveria para uma vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro na última eleição, mas de gente que depois contornava e dizia, não, mas ele acabou recuperando no segundo turno. Nunca pareceu ser exatamente uma relação muito azeitada entre esses dois núcleos partidários da direita brasileira. Exatamente, Brian. Eu acho que
que o PL ele se parece muito com o PT num ponto de vista que é um partido muito dividido internamente, né? Então, tem não só uma questão de briga por espaço, mas também até, digamos, de uma briga por identidade. Para uns, quem tá lá não é direita de verdade, é direita Nutella. Para outros, o pessoal já tá muito radical. Então, assim, fica nessa queda de braço, né? A gente vai começar a ver, assim, pelo que tudo indica, pelo que o cenário mostra, né? Principalmente agora que a gente está aí há 2 anos de eleições, essas eleições gerais, né? Um PL que vai tentar, nas suas bases, nos seus estados e nos municípios, se descolar justamente de partido que não seja ali o próprio PL, no sentido de se caracterizar cada vez mais com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e falar, olha, aqui é o PL, é o de verdade, vamos falar assim, para tentar buscar o que é essa independência. Isso não quer dizer necessariamente que vai deixar de votar em pautas, né? Como, por exemplo, na Assembleia de Minas ou coisa do tipo. Mas vem muito desse movimento de querer se firmar, de querer crescer como partido e mostrar que o partido por si só basta e negocia conforme, enfim, que pautas estão em cada estado. Hoje conversei com o vice-governador de Minas Gerais, né, Matheus Simões, do Partido Novo, né, inclusive sobre isso. Ele foi muito nessa linha, até no ponto de lembrar, assim, que anteriormente também o PL não esteve, né, com o governo de Minas e que eles acreditam que isso é um movimento natural também ali para... movimento natural, um momento antes de eleições, ou coisa do tipo. Até quando questionei assim, mas se isso poderia atrapalhar, de certa forma, interesses do governo de Minas neste ano, ou até mesmo falando de alianças para 2026, ele negou. Ele falou que isso é um movimento próprio do partido e tudo, não altere nada. Obviamente, colocou panos quentes e que não é um enfraquecimento, né? E aí, sobre 2026, até disse que vai tentar aí continuar buscando o apoio tanto do PL quanto do Republicanos, por exemplo, né? Ele citou 2 nomes aí desses partidos, como o Nicolas e o Cleitinho, justamente para tentar uma candidatura única. Eu acabei falando de eleições estaduais, mas é porque esses movimentos que a gente vê, né? Eles fazem sentido nesse plano maior de partido mesmo. Agora mudam as prioridades, né, dos partidos. É hora de cada um querer se mostrar para nas urnas o número aparecer. Adriana Ferreira, movimento natural? Você está entre aqueles que acham que um partido que tem a identificação, e me parece uma identificação bastante razoável, com uma mirada, né? Tanto o governador Romeu Zema, ainda que tivesse tido candidatos do Partido Novo à presidência da República em outros momentos, sempre foi um defensor, às vezes mais desavergonhado, às vezes mais eufórico do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente quando fazia comparações com o presidente Lula, quando ele ainda era ex-presidente. Mas você enxerga como natural que o partido tenha escolhido um integrante novo para liderar a bancada, tenha saído de uma formalização de bloco? O deputado Bruno Engler até tentou minimizar, né? Falando, não, nós vamos deixar de ser base, não. A gente vai apenas ter, de certa forma, uma independência, né, em relação aos outros partidos que faziam parte daquele bloco. Às vezes os posicionamentos eram contrários e agora a gente já vai ter mais independência para decidir a respeito desses assuntos. Eu não acho natural não, Guilherme. Eu acho que realmente, eu acredito que é já um ensaio para as eleições de 2026. E eu vou até pedir para a nossa direção colocar aquela tela novamente dos partidos. Sim, claro. Porque é importante que a gente veja um movimento que pode ser realizado também, até já pensando nas eleições para o governo. Se o espectador observar, a bancada do PL está com 11 ali, né? 11 parlamentares. Ela não pode ser chamada ainda de bloco, porque para ser bloco tem que ter 16 deputados. Mas há uma tentativa do PL em conquistar ali alguns parlamentares do Republicanos e também do Solidariedade, para compor essa bancada e com isso se transformarem num bloco e já pensando até numa articulação para 2026. Por quê? Quem está no Republicanos? Senador Cleitinho Azevedo. Senador Cleitinho Azevedo. Então, o senador Cleitinho pode ser o nome
da direita aqui em Minas Gerais para a candidatura ao governo do estado. Então a gente já pode observar, né, que há um ensaio para que isso aconteça. Pelo menos a gente imagina. As articulações elas acontecem com muita antecedência, né? A gente está falando em 2026, parece distante, mas as articulações elas vão acontecendo o tempo todo e tudo muda realmente, mas aí eu acho que já é um sinal claro de que em 2026 há um posicionamento aí, um recado que está sendo dado pelo PL. Eu vou dar alguns exemplos, Adriana e Fran, de algumas coisas que eu acho que à luz do dia. Pois não? E tem uma coisa. Sim. Porque o Bruno Engler agora, como líder de bancada, ele tem alguns privilégios. Que é participar do colégio de líderes, né? E além disso, ele tem a possibilidade de orientar voto. Então isso, de certa forma, também é um diferencial, né? Já que dá mais instrumentos ali para fazer toda a articulação ali da própria bancada.